E a gente volta com o business falando de uma startup de Blumenau, Santa Catarina, levantou 240 bilhões de reais. Essa startup se chama Paytrack e é focada na gestão de viagens e despesas corporativas. A rodada Série B foi feita apenas com a Riverwood, que é uma gestora de Venture Capital de São Francisco, que no Brasil já investiu no Quinto Andar, na Vertex, na CRM Bônus e na Pet Love. Nós vamos conversar neste momento com Pedro Góes, o CEO da Paytrack. Pedro, obrigado pela presença aqui no Business. Parabéns aí pela trajetória, por comandar toda essa equipe. Parabéns pelo casal fundador. E eu gostaria que você falasse para o nosso público do Business, esse valor levantado aí de 240 milhões de reais será direcionado para o quê? Quais são os planos? Bacana, Bruno. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Como você falou, esse valor de 240 milhões de aporte, ele é um valor recorde, é empresa de tecnologia para gestão de despesas e viagens corporativas aqui na América Latina, né? E ele vem consolidar, vamos dizer assim, um caminho de crescimento e de entrega de valor que a Paytrack já realiza há muitos anos. Então, hoje nós já atendemos as principais empresas do Brasil em diversos segmentos, né, de transporte, a saúde, a indústria pesada, a indústria química, empresas que também têm operações fora do Brasil e usam o Paytrack para gestão de viagens. E com esse aporte, a gente vai poder expandir o nosso time comercial, expandir a nossa presença comercial nas principais capitais do Brasil, evoluir o nosso produto, principalmente olhando para meios de pagamentos e como que acontece a integração desses pagamentos com a viagem, com a despesa corporativa. E, por último, também iniciar aqui um projeto, uma visão que a gente tem até de internacionalização da companhia. Então, de forma resumida e breve, são algumas das iniciativas que a gente tem aqui no nosso pipeline para poder utilizar esse recurso e seguir crescendo aí de forma acelerada nos próximos anos. Ô Pedro, como anda esse mercado de viagens corporativos? Porque a gente tem acompanhado viagens comuns das pessoas e a gente vê que tem um impacto, por exemplo, o dólar acima de 6, existe um impacto, né? No setor corporativo, de viagens corporativas, tem um impacto, tem mexido, como é que tá? Perfeito. Pô, excelente pergunta. A gente percebe, nos últimos anos, um aumento de preços, né, nas passagens e na hotelaria, isso pressionado pela dolarização, próprio fato, por exemplo, na aviação, dos combustíveis estarem muito atrelados ao dólar, acaba impactando e gerando esse aumento, né, que chega de 10% a 20% ano contra ano nos últimos anos, e acaba pressionando as empresas a serem mais exigentes no controle da viagem. Então, é claro que acaba sendo um cenário até positivo para uma solução como a Paytrack, porque é justamente isso que a gente faz, a gente dá gestão para que a empresa possa cuidar melhor do recurso dela. Então, que ela garanta que aquela viagem vai ser comprada com antecedência, que ela está respeitando as políticas, que as regras de reembolso e de adiantamento estão claras para o colaborador. Então, uma série de condições para que a empresa possa, de alguma forma, escapar desse aumento que tem ocorrido recentemente aí no mercado de turismo corporativo e de lazer também, né? Quem está viajando também aí a passeio está sentindo um pouco no bolso esse impacto. Ô Pedro, quando eu falo desse universo de startups, eu gosto sempre de perguntar para os CEOs e para os fundadores como nasceu a empresa, né? Porque quando nasce uma empresa, quando nasce uma startup, a gente certamente está falando de dores de um setor que talvez não é atendido de alguma forma. Qual foi a dor do mercado que o casal fundador, eu quero até que você fale o nome deles, porque os empreendedores brasileiros precisam ser evidenciados. Quais foram as dores do mercado que eles perceberam ao fundar a startup? Perfeito. Vale muito a pena citá-los, né? A Daniela Amaro e o Edson Gonçalves, são aqui de Blumenau, Santa Catarina. Então, há 8 anos atrás, eles perceberam essas dores que eu já vou comentar e fundaram a empresa. E, realmente, o empreendedor, ele é um ser, um bicho, aí, no melhor dos sentidos, diferente.
ele é um cara incansável, corajoso, explorador, tomador de risco. Eu acabei chegando aqui no negócio 2 anos depois, então eu estou há 6 anos na empresa, mas eu tenho a felicidade de há 6 anos estar junto deles e poder aprender, absorver esse conhecimento, esse espírito, né, dessa jornada tão edificante que é construir um negócio do zero, né, e chegar aí nos patamares que a gente tem chego. Então, realmente vale essa menção ao empreendedor brasileiro, em especial esses dois que eu conheço e admiro muito. Falando da dor do mercado, na sua pergunta anterior eu respondi uma parte do que está acontecendo com o mercado, do pressionamento de preços e que isso impacta na busca por controle. E o que acontece de forma até mais ampla é a percepção do mercado de viagem corporativa como em transformação, uma grande digitalização. Então essa foi a dor que foi percebida há 8 anos atrás, quando o Edson e a Dani começaram a perceber que a viagem corporativa ela estava muito fragmentada. Então você pedia o seu aéreo, o seu hotel num sistema, você reportava o teu gasto corporativo em outro, o cartão que a empresa utiliza, o cartão corporativo, não tem conexão com nenhum desses 2 pontos. Se a empresa dá um adiantamento ao colaborador, isso cai na conta do colaborador, o que envolve um risco jurídico. Então, o cenário dessa viagem corporativa é um cenário fragmentado, de difícil controle e, obviamente, de dinheiro escorrendo pelo ralo. Então, a partir dessa percepção, e aí eu estou falando, tá, empresas enormes com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas que faziam a gestão disso por e-mail, por Excel, por relatório impresso. Então, né, você tem na empresa esse cenário de imprimir um relatório, pedir uma assinatura, digitalizar. Então, esse é um cenário caótico que ainda existe, em muitos casos, na viagem corporativa. E a partir dessa dor que a gente que o Edson e a Dani foram empreendendo e trazendo uma solução tudo em um para fazer a gestão e o controle dessas despesas. E eu acho que para fechar essa questão da dor, vale também falar sobre a perspectiva do viajante, que acaba sofrendo, e aí talvez a gente vá falar muito mais com viajantes aqui do que com gestores, que acaba sofrendo na pele, né, a dor dessa desorganização que a própria empresa às vezes fornece para ele como colaborador. Então, ele também tem dificuldade em encontrar as informações, em prestar contas, ele perde tempo, certo? Ele fica com o reembolso dele parado muito tempo. Então, uma série de situações aí desse emaranhado do que é a viagem corporativa, que com uma solução, de novo, tudo em um, a gente consegue resolver. Pedro, o que é inovação para você? Inovação, para mim, é a capacidade que uma empresa ou uma pessoa ela tem de olhar para um problema e construir uma solução aplicável, realizável, endereçável e que na prática ela gera valor. Isso para mim é inovação. Antes até do que tecnologia ou antes até do que... A gente fala muito sobre pensar fora da caixa, né? Óbvio que isso está dentro desse composto, mas eu gosto muito de pensar a inovação que vale para mim é aquela que gera valor real pro meu cliente, né? Eu penso muito forte nessa linha. Então, quando a gente olha um problema e consegue pensar uma aplicação real de solução para aquilo, para algo que nunca foi resolvido, a gente está inovando já a partir disso. Muito bem, Pedro Góes, o CEO da Paytrack. A gente gosta aqui no programa, Pedro, de valorizar, de mostrar, de apresentar à nossa audiência as iniciativas, as ideias, as startups, as empresas que têm feito esse país acontecer. E é o caso de vocês, que já é a segunda vez, dessa vez captou 240 milhões de reais para expandir. Parabéns a toda a equipe. Obrigado. Valeu, Bruno. Obrigado. Um abraço.